Antes de mais nada, eu já quero agradecer a todo mundo que tá super paciente com os meus cenários um tanto quanto caóticos e sem graças que eu tô gravando os últimos vídeos, porque, cara, tô quase 100% com a minha casa montada. Só falta mesmo um detalhezinho ou outro de decoração e tal. Então, enquanto eu não tenho um lugarzinho pra gravar, eu vou estar gravando num cenário sem graça, tá? Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos a mais um Perrengues na Gringa, aquele quadro que eu amo fazer, onde vocês me contam os seus relatos de casos de caos internacional, onde vocês viveram histórias sinistras, dates errados com gringos, perrengues com visto, com voo, host family maluca, roommate surtado, os mais diferentes relatos de vocês de intercâmbio e viagem, eu trago aqui e dou os meus pitacos sentada no meu sofazinho no conforto da minha casa, junto com a galera dos comentários. Os dois relatos que eu vou trazer hoje são relatos mais leves, tá? Porque eu senti que nos últimos Perrengues na Gringa eu trouxe relatos um tanto quanto pesados, né? Um deles eu não tinha como prever porque foi sorteio. Inclusive vocês gostaram, né, desse tipo de formato, onde eu simplesmente entro no e-mail aqui, vejo todos os relatos de vocês e sorteio um. Eu acho arriscado, tá? Porque de vez em quando eu dou uma pincelada e eu acho uns relatos muito fortes, tipo coisas que talvez eu não tenha como mostrar aqui no YouTube, que são importantes na real. Talvez eu ache um jeito assim de falar de uma maneira mais sutil pro meu vídeo não ser derrubado. E no caso de hoje, são duas histórias de high school. Bem na vibe, tipo, histórias leves de comédia romântica. Eu acho assim que a gente tava precisando, tá? De um perrengues assim. Então, antes de mais nada, já deixa o like no canal, se inscreve, manda esse vídeo para aquele seu amigo que tá indo fazer um intercâmbio e me conta aqui nos comentários qual é a cidade que vocês gostariam de ter morado ou vivido o intercâmbio de high school ou a adolescência de vocês. Porque, né, como grandes millennials que somos, Gen Z e seja lá de qual geração você é, a gente sempre tem uma vontadezinha de viver uma história de filme, né? Eu gostaria de ter morado na Califórnia nos anos 80, assim, comecinho dos anos 90, a minha adolescência. Pode mudar de tempo também, mas comenta aqui embaixo. E como a gente tá falando de sonhos aqui, cidades que a gente gostaria de ter morado, vamos falar de como você ainda pode se aproximar desse sonho, tá? Ainda dá tempo de você viver o seu sonho com um pouco mais de planejamento e um pouco menos de perrengue, como são as histórias que eu vou trazer hoje. Se você tá pensando em viver um intercâmbio, em mudar para outro país, aí quem sabe estudar, fazer um mestrado, uma pós-graduação, para dar um salto na sua carreira ou até quem sabe repensar a sua profissão aqui no Brasil, aproveita porque o Conquer Plus tá com as melhores promoções do ano. São dezenas de cursos práticos e objetivos para quem tá buscando se destacar na sua carreira, ganhar confiança na comunicação e até se preparar aí para viver experiências internacionais. Eu já fiz vários cursos por lá, eu sempre trago para vocês. Um dos meus preferidos se chama Comunicação e Pensamento Assertivo, que inclusive ia ser bem útil aí para um dos relatos que eu vou ler agora. Com os cursos do Conquer Plus, você aprende a se posicionar melhor na sua carreira, a desenvolver soft skills, se sair bem em entrevistas e até ter coragem ali de pedir um aumento, saber como fazer isso, que muitas vezes as pessoas não ensinam a gente como, e até, quem sabe, evitar umas tretas desnecessárias, não só no mercado de trabalho, né, no seu ambiente, mas também na vida pessoal, porque a gente sabe, né, somos seres humanos, a gente tá suscetível a essas coisas. Eu tenho uma amiga que a gente tava conversando esses dias e ela falou pra mim que ela quer voltar pro Canadá, né, ela já estudou aqui, só que ela estudou um curso completamente diferente, totalmente voltado pra carreira que ela estudou desde a época da adolescência. Tipo, ela se formou em Direito, veio aqui fazer um curso, voltou pro Brasil e tá querendo fazer uma transição de carreira, mas ela quer voltar a estudar aqui no Canadá. Só que tem um probleminha, gente. A imigração, não só aqui, como em vários países, eles têm um certo bloqueio e eles tendem a recusar mesmo os vistos de pessoas que seguiram uma carreira, né, um certo caminho profissional e de repente querem estudar uma coisa completamente diferente fora do país. Eles entendem isso como uma red flag, algo que não faz sentido, porque meio que você tem que provar o porquê que esse curso vai fazer bem, né, vai agregar na sua carreira, porque eles querem que você volte pro Brasil, no final das contas. Então essa minha amiga, ela traçou todo um plano, né, de transição de carreira, onde ela está usando os cursos do Conquer Plus para estudar marketing digital e aplicar para o visto dela para estudar marketing digital aqui, que foi o curso que eu fiz. E para isso, ela começou com Introdução ao Marketing Digital lá no Conquer Plus, um curso super completo que vai dar, né, um parâmetro até para ela entender se ela realmente gosta, entender os fundamentos do marketing digital. E o mais importante, os cursos do Conquer Plus, eles dão um certificado no final. Então, na hora de você comprovar que você tá ali fazendo uma transição de carreira, quem sabe até fazer uma pós-graduação na Escola Conquer, tudo isso vai contar para quando você quiser vir estudar, fazer um mestrado, uma outra pós internacional e ter que explicar
isso, né, para a imigração e tudo mais. Tá sendo muito útil para ela, achei que eu deveria trazer essa dica aqui. E se você também ficou interessado em assinar o Conquer Plus, eu tenho um cupom de desconto CAROLETS15, que vai te dar 15% de desconto na assinatura do Conquer Plus e também nas pós-graduações da Escola Conquer. Eu tô realmente repensando aqui o fato de eu estar no Canadá, de eu já ter estudado aqui fora, fazer uma pós-graduação EAD aí na Escola Conquer. Quem sabe é algo que com certeza vai agregar. Eu sempre falo para vocês, gente, estudar, ter uma formação, adquirir conhecimento, isso traz referências pra gente, isso abre portas. E se você quer mais portas sendo abertas pra você, pra quem sabe você ir pra Londres, Nova York, vir para o Canadá, eu deixei o link aqui embaixo na descrição pra você assinar o Conquer Plus. E se você realmente for fazer, faça através do meu link, porque você acaba mostrando pra eles que você vê através do canal e isso me ajuda muito. E o primeiro relato que eu vou ler agora envolve também estudos. Estudos internacionais num lugar que eu escolhi a dedo esse relato, porque eu sei, gente, meninas millennials que viveram aí tempos de comédias românticas, vocês não estão preparadas porque eu vou ler agora, mas vocês não estão mesmo. Bom, ela pediu para eu não falar, né, a identidade nem o nome dela, então eu já vou começar direto. Oi, Carol, tudo bem? Tem um perrengue na gringa que parece um pouco filme teen dos anos 2000. Antes, gostaria de adicionar 2 contextos à minha história. Eu era somente uma adolescente no auge dos meus 17 anos. Hoje, aos meus 30 anos, eu jamais faria algo assim novamente, tremo em pensar os meus filhos fazendo algo do tipo. Mas enfim, virou uma história legal pra contar. 2, meu maior sonho desde criança sempre foi conhecer Londres, como uma boa millennium que foi criada por Harry Potter. Eu era super fã da saga e Londres era tudo pra mim. Nossa, sim, gente, eu não era tão fã do Harry Potter, li um livro ou outro, mas pra quem foi criado nessa época, não tem como você fugir de certas referências e certas influências, tanto que no meu primeiro voo como comissária de bordo para Londres, que foi a minha primeira vez em Londres, a primeira coisa que eu fui fazer foi o quê? Me juntar com a crew, né, com a tripulação, porque todo mundo queria ver a plataforma 9 3/4 lá na estação de metrô de Londres. Tipo assim, virou um ponto turístico, era uma fila surreal e a gente enfrentou essa fila como, né, pessoas que foram influenciadas por toda essa cultura de Harry Potter. Tudo aconteceu no ano de 2011. Eu, com os meus 17 aninhos, implorei pra minha mãe me deixar fazer um intercâmbio de verão em Londres. Depois de muito insistir, fomos até uma agência de intercâmbio aqui na minha cidade e fui muito clara com quem atendeu que o meu sonho era conhecer Londres. Ela falou o nome da agência aqui, mas eu achei melhor cortar, né, porque vai que nunca se sabe o fim do relato. A moça da agência me vendeu então um intercâmbio de verão. No caso, eu iria pra lá no mês de julho para ficar hospedada em um internato com adolescentes de vários cantos do mundo e durante os finais de semana visitaríamos cidades próximas da onde o internato ficava. Ela me passou que iríamos para Londres, Cambridge, Canterbury e Oxford nos finais de semana e durante a semana ficaremos no internato estudando inglês. Achei demais, isso era o que eu queria. Tudo resolvido, e 3 meses depois embarquei rumo ao aeroporto de Heathrow com um grupo de mais ou menos 10 adolescentes brasileiros e uma moça da agência. Chegamos na Inglaterra e eu já comecei a notar que eu parecia ser a única chorando de emoção por estar realizando um sonho. Todos os outros adolescentes pareciam acostumados a ir para Londres. Descobri que a maioria vinha de famílias ricas e já se conheciam. Ai, que sonho, gente. Imagina você passar todo o verão em Londres. Assim, no internato, eu vou falar pra vocês que eu entendo muito pouco sobre internatos, mas quando eu escuto falar essa palavra, eu sempre imagino, tipo, adolescentes problemáticos de famílias ricas, cujos pais vão, sei lá, tipo, pro sul da França, fazer suas viagens de iate, viver o verão europeu, e o adolescente problemático da família é mandado pro internato pra ver se dá um jeito nele. E aí, no final das contas, ele vira, tipo, um grande rebelde do internato, vive altas histórias loucas com gringos, se apaixona, e, enfim. É só pra dar um contexto de como que é a minha cabecinha. O internato se chamava Cobham Hall. Não sei se é assim que fala. E um filme foi gravado lá. O filme Garota Mimada com a Emma Roberts. Legal, né? Posso te dizer que foi uma experiência incrível. Minha roommate era belga, tive aulas de culinária, projetos de filmagem, caça ao tesouro, só alegria. Teve um dia que eu levei detenção por chegar 5 minutos atrasados na aula de manhã. Sim, igualzinho em filme. Cara, vocês captaram essa informação? Que ela foi estudar no lugar que foi gravado Garota Mimada? Wild Child, em inglês. Gente, esse filme, nada demais, tá? É uma comédia romântica do mais puro clichê que vocês podem imaginar, mas assim, o fato do cenário não ser nos Estados Unidos já muda muito pra mim, porque pra quem não conhece o Cobham Hall ou nunca assistiu o filme, eu vou colocar imagens desse lugar pra vocês. Tipo, é o puro suco de Hogwarts. Tipo, parece muito uma vibe Harry Potter, aquelas pessoas vestidas com aquele uniforme bem tradicional de escola particular. Ai, não sei, eu acho isso muito legal e me lembra muito o filme, né? Tipo, todo o cenário da Emma Roberts
eu não lembro o nome dela no filme, né, da personagem, mas ela chegando no internato, toda patricinha, toda a transformação que ela viveu, cortar o cabelo, as amigas que ela fez. Não sei, me tocou num lugar diferente aqui, como uma... Tô revivendo minha adolescência aqui com você, inclusive tô querendo viver sua vida. Queria muito ser você nesse momento. Inclusive, 0 perrengues até agora, né? Mas vamos lá. Meu perrengue começa quando anunciaram que finalmente iríamos passear em Londres. Eu tava doida pra ir pra lá, pois até então, tudo que eu tinha visto foi dentro do ônibus que nos levou até o internato. Kaká, minha decepção veio quando, ao chegarmos em Londres, a diretora da escola anunciou: alunos, vocês têm 4 horas para passear pelo bairro e fazer compras. Em hipótese alguma, podem se distanciar da equipe. Nossa, 4 horas só... Aí não, né? Uma das brasileiras, a Jaque, também estava revoltada. A gente bolou um plano, saquei 400 libras do caixa eletrônico, pedimos para os nossos amigos acobertarem e saímos de fininho. Entramos num táxi e nos jogamos no chão para ninguém ver. Por favor, nos leve até a King's Cross Station, que é exatamente a estação que fica essa plataforma que eu falei pra vocês, que é a plataforma do Harry Potter. Vou colocar uma foto pra vocês entenderem aí o contexto. Gastei uma fortuna em táxi aquele dia, íamos de uma atração a outra e voltávamos pro Covent Garden, de hora em hora, pra fazer o check-in com os professores. Fizemos isso 4 vezes. Ah, eu entendi então. Vocês ficavam saindo e voltando e fazendo check-in com os professores na correria mesmo, tipo, pegando táxi. Meu Deus do céu, que absurdo. Vocês devem ter gastado muito dinheiro mesmo, gente. A Libra é um dos dinheiros mais caros que existem. Eu nem sei quanto tá, deve estar tipo 7 para 1 comparado ao real. No fim, demos boas risadas e conheci os pontos turísticos dos meus sonhos, mas hoje em dia eu entendo o risco. 2 adolescentes, uma de 17 e uma de 15, soltas em Londres, sem ninguém saber onde estávamos. E um dos taxistas ainda fez umas perguntas estranhas. Cara, eu acho que, óbvio, né? Tipo, imagina, uma de 17, que ainda, pelo menos eu imagino que você era mais espertinha, né? Porque eu lembro, eu com 17 anos, eu não era tão tonha assim também não, tá? Mas com 15 anos, eu era uma ameba, tá? Essa sua amiga aí, pelo amor de Deus, vocês se livraram de muitas coisas. O anjo da guarda de vocês deve estar aposentado já hoje em dia. Eu entendo isso, porque eu também fiz muita coisa com 17 anos. Já contei aqui, né? Que eu pegava carona na Serra de São Sebastião, voltando da balada com RG falso, de madrugada, pegando carona com estranho. Então, tipo assim, eu entendo que a gente faz umas coisinhas assim que hoje em dia, com 30, a gente para pra pensar, meu Deus, tantas atrocidades poderiam ter acontecido, mas ainda bem que nada aconteceu. Mas enfim, deu tudo certo e ficou a lembrança de uma história de filme teen pra contar. Ai, vivi essa fanfic com você agora. Que gostosinho. Eu só achei sua história muito curta, poxa. Cadê os detalhes sórdidos do negócio, entendeu? Eu quero saber quem era o seu crush, eu quero saber os detalhes de Cobham Hall, eu quero saber os segredos, as fofocas dos corredores, eu quero o enredo completo de filme aqui na minha mesa agora. Eu quero transformações psicológicas, plot twists, entendeu? Tipo assim, a sua história, ela é boa demais pra você ter escrito só isso, entendeu? Vocês me escrevem uns e-mails, tipo, ai, desculpa o longo relato, e aí é um relato de 5 linhas, e eu fico assim, eu queria muito mais sobre essa história. Tipo assim, eu queria o seu telefone agora pra gente fazer um podcast nesse vídeo. Porque, cara, uma pessoa que estudou nesse lugar deve ter muita história legal pra contar, gente. É uma das experiências. Quando eu trago aqui o Perrengues na Gringa, né, e eu conto histórias de brasileiros que viajam pra fora, brasileiros que têm a oportunidade de fazer intercâmbio, gente, isso é pra poucas pessoas, né? Tem gente que pode estar aqui assistindo esse vídeo que não tem condições de fazer um intercâmbio e viver isso, tipo, eu não tive a oportunidade de viver o que você viveu, então eu quero saber tudo, entendeu? Eu quero sugar cada detalhe dessa vida paralela que era o meu sonho ter vivido. Sério, que delícia. Mas enfim, felizmente nada errado aconteceu com vocês. Claro que aquele taxista, né, provavelmente foi um livramento. A gente tem que tomar cuidado, né? Como eu sempre digo, no Perrengues da Gringa, gente, se você tem 17, 16 anos, 15, tá se programando para o intercâmbio, cara, tenha consciência de que o seu cérebro, ele não tá 100% formado, tá? E que às vezes você quer tomar uma decisão pra viver uma aventura muito louca, mas, gente, o mundo é perigoso, tá? Eu sei que eu pareço uma mãe falando aqui, eu sinto que eu tenho um instinto de mãe com vocês quando eu leio essas histórias, mesmo sabendo que você tem a minha idade hoje em dia, quer dizer, eu tenho 35. Mas mesmo sabendo que, sei lá, você tá bem mais velho hoje em dia, que você entende, né, os riscos disso tudo, eu ainda fico com um certo desespero, tipo, meu Deus, imagina minha filha jogado em Londres com uns taxistas loucos com 15 anos. Ai, gente, desculpa. Vamos pro próximo relato? O próximo relato também é vibes high school e também lembra um pouco o enredo de sitcom ou de filme tipo Esqueceram de Mim. E o contexto dele envolve aquele feriado que é super famoso na América do Norte, que é o Thanksgiving, né? O Dia de Ação de Graças. Então, vamos ler. Oi, Carol, tudo bem? Tem uma história de perrengue de intercâmbio de quando eu estava no high school. Se puder deixar meu nome anônimo, eu agradeço.
Só temos anônimos hoje. Então, fui fazer um semestre de intercâmbio de high school no Canadá quando eu tinha 18 anos e fiquei na casa de uma host family. A minha host family não era canadense, o pai era de um país e a mãe de outro, e tinha uma filha adolescente nascida no Canadá mesmo, que também morava com eles. Apesar de me tratarem super bem, eles não eram dos mais receptivos e tinham alguns costumes estranhos pra mim pelo menos. Por exemplo, os hosts trabalhavam juntos em uma empresa e trabalhavam durante a noite, das 9 às 7 da manhã. Então era comum que eu não os visse com tanta frequência. Gente, que horário maluco! Eu li errado, né? É das 7 da noite às 7 da manhã. Enfim, não lembro o que eu falei. Mas enfim, é normal a gente ver as pessoas às vezes trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite, né? Mas das 7 da noite às 7 da manhã, isso quer dizer que eles passavam a madrugada inteira trabalhando e muito provavelmente eles passavam o dia dormindo. Que intercâmbio legal, você devia interagir bastante com a sua host family, talvez com a host sister, né? Esse negócio de você fazer intercâmbio pra um lugar, a gente sempre imagina, pelo menos eu sempre imaginei, quando eu via os meus amigos, né, indo pra América do Norte, seja Canadá, seja Estados Unidos, fazer um intercâmbio de high school, ficar em host family, eu sempre imaginava eles ficando em host families de pessoas locais, né, então de americanos raiz e canadenses raiz mesmo, raiz que eu digo, tipo, bem dos costumes tradicionais. Eu sei que aqui no Canadá, por ser um país muito aberto à imigração, a gente tem famílias de todos os cantos do mundo. Aqui em Vancouver é um lugar muito cosmopolita, tipo, realmente você chega aqui e você vê, tipo, de repente, muito chinês, né? E você fala, nossa, como tem chinês aqui? Mas na verdade são canadenses, gente. É que são gerações de chineses que tiveram filhos, que nasceram no Canadá, ou seja, são canadenses e que cresceram, que tiveram filhos com outras pessoas com ascendência chinesa. E aí vai nascendo um monte de canadense que você pode imaginar que eles não são daqui, mas eles são. Às vezes é a segunda, terceira geração. Mas no caso dela, pelo que eu entendi, não. Foram, tipo, pais imigrantes que vieram de outros lugares e tiveram uma filha canadense. Mas enfim, segurem essa informação que eu vou trazer ela mais tarde. Quase todos os finais de semana eu ia pra casa da minha amiga, que também era intercambista, e às vezes acabava voltando tarde, e era comum que quando eu voltasse, o carro deles não estava lá, pois estavam trabalhando. Chegou o fim de semana do Thanksgiving e eles não haviam me falado nada em relação a comemorações ou nada do tipo. E como eles não eram canadenses, pensei, eles não devem comemorar do jeito mais tradicional, mas devem fazer pelo menos alguma coisinha, né? Só pra me mostrar como é e tal. Mas ninguém falou sobre nada disso. Como o Thanksgiving mesmo só seria no sábado, fui pra casa da minha amiga intercambista na sexta e voltei à 1 da manhã. E quando eu cheguei, reparei que o carro não tava lá, mas achei normal. Vou dar uma pausa aqui porque às vezes nem todo mundo sabe o que é Thanksgiving, né? Como eu já falei pra vocês, é o dia de ação de graças e é um dia, né? Uma comemoração muito forte aqui na América do Norte. Nos Estados Unidos e no Canadá são em datas diferentes. Nos Estados Unidos é em novembro, aqui é em outubro. Mas é um momento muito simbólico no geral para a cultura norte-americana, porque é quando eles se reúnem. Às vezes as famílias fazem viagens juntos, eles fazem ceias, né, de comemoração, eles sentam, agradecem pelas coisas boas que aconteceram no ano. Eu acho que o histórico do Thanksgiving é uma parada de comemoração da colheita, sabe? Tipo, é uma tradição antiga da época que as pessoas plantavam e aí era a época da colheita, antes do longo inverno, né, que ia chegar. O inverno aqui é exatamente nessa época. Posso estar falando coisa errada, então quem souber com mais profundidade comenta aqui embaixo. Mas é um feriado onde eles realmente transmitem essa cultura, se reúnem, fazem aquela coisa tipo da gratidão, da união da família. Então tem aqueles pratos típicos de Thanksgiving, quem assiste Friends sabe muito bem, que é o turkey, né, que é o peru, eu acho que fala. Tem a pumpkin pie, tem o cranberry sauce, então é um negócio super tradicional e normalmente o comércio nem abre, tá? Thanksgiving é um feriado que, não tem ninguém na rua. Continuando. Quando eu acordei no dia seguinte, sábado, mais ou menos meio-dia, ainda não tinha ninguém na casa e achei um pouco estranho porque a essa hora já era para eles estarem de volta na casa. Mandei uma mensagem pra host mom perguntando onde eles estavam, mas sem resposta. Comecei a ficar com fome e fui procurar comida na cozinha, mas não tinha nada. Não é exagero, não tinha literalmente nada na geladeira e só um pão que já estava muito velho no armário. Como era um feriado e eu morava em uma cidade pequena, a única coisa que tinha aberta de comida era o McDonald's, então pedi e almocei sozinha. A tarde foi passando e nada deles chegarem ou de responderem a minha mensagem. Quando a noite chegou, fiquei com fome de novo e queria jantar e mais uma vez apenas o McDonald's estava aberto, então comi isso de novo. Esqueci de mencionar que eu mandei mensagem também para minha coordenadora local de lá em um número que ela havia me dado uma vez e falou: toma aqui meu número pessoal, se tiver qualquer problema me avisa que eu mesma vou lá te buscar. E bom,
Não foi o que aconteceu, porque eu mandei mensagem e ela nunca me respondeu. Nossa, que bizarro. Depois que eu jantei, fui deitar, imaginando que quando acordasse já estariam em casa, mas antes de dormir resolvi dar uma última olhada nas redes sociais e, para minha surpresa, foi pelo Snapchat da filha deles que eu descobri o paradeiro da família. Simplesmente eles foram de carro para Nova York passar o final de semana e não me avisaram. Depois que eu vi isso, fiquei ao mesmo tempo chocada e um pouco decepcionada de tipo, poxa, nem me chamaram. Porque eles sempre me chamavam para tudo que faziam, sabe? Queria deixar claro que a cidade que eu tava não era nem um pouco perto de Nova York, eram 9 horas de estrada, mas o que mais me deixou decepcionada foi a falta de aviso prévio deles. Tipo um post-it na geladeira ou qualquer coisa me avisando que passariam um final de semana fora, porque aí eu já poderia ter me preparado, comprado comida, etc. No domingo, a host mom finalmente respondeu minha mensagem falando tipo, fomos viajar e vamos chegar em casa mais tarde, como se nada fosse. E depois, quando chegaram, foi a mesma coisa. Não pediram desculpa por não terem avisado em nada, achei o cúmulo. Mas hoje em dia há uma história engraçada pra contar. Beijos, adoro o seu canal. Cara, eu entendo que você acha, tipo, engraçado, mas assim, eu não achei nem um pouco engraçado. Eu acho que eu tô com um instinto materno muito aflorado hoje com relação a vocês, meus inscritos. Porque se você fosse minha filha, meu Deus do céu. Mas eu ia cruzar fronteiras de avião pra ir falar diretamente com essa host mom. Gente, o que é isso? Gente, como assim eles não te avisam, eles simplesmente te abandonam? Olha, tudo errado, desde o começo. Como assim te colocam numa família que os pais têm esse tipo de trabalho onde eles basicamente não interagem com você porque o trabalho não permite, né? Horários completamente opostos. Segundo, eu acho muito estranho te colocarem com uma família que não é tradicionalmente local, né? Eu entendo, tipo, eu sou super gente, eu sempre falo sobre imigrantes, eu sou super a favor disso. Eu acho que, inclusive, eu tenho uma amiga aqui, né, que ela ficou hospedada com uma família indiana. Ela veio ficar numa host family, colocaram ela numa família indiana, ela não gostava, ela reclamava muito por conta principalmente da comida e porque meio que ela não foi muito atrás, sabe? Então foi meio que um choque quando ela chegou aqui, porque ela achou que ia ficar com uma família tradicional canadense, mas eu no lugar dela, gente, eu ia amar. Por quê? Porque eu gosto da experiência de viver com indianos no sentido de que... Muitos parênteses aqui, tá, gente? Calma. Eu amo comida indiana. Tipo, eu amaria comer curry todos os dias. Eu gosto de algumas tradições. Eu gosto da cultura. Só que eu entendo que tem gente que não gosta, né? É a mesma coisa que você vir fazer um intercâmbio, sei lá, um filipino vem fazer intercâmbio aqui e de repente colocam ele numa família cheia de brasileiro, que só fala português, que ficou ouvindo funk, que tem outros costumes. Então, tipo, não faz sentido, sabe? Na minha cabeça de colocarem nessa família pra comer de conversa. E pra muito além do absurdo de te abandonarem, porque, cara, isso é evidente, né? Tipo, isso não se faz. E aí você acaba perdendo, né, essas coisas tradicionais de um intercâmbio. No final das contas, intercâmbio é sobre isso, né? É sobre você estar inserido na cultura daquele lugar que você tá indo. Então, assim, independente se eles são ou não daqui, você não tá indo fazer só um curso de inglês, porque isso não se faria no Brasil. Você tá indo emergir naquela cultura. Então, o fato deles totalmente te excluírem do Thanksgiving, que é uma parada tão importante, tão tradicional e que agregaria tanto pro seu intercâmbio, é bizarro. E uma coisa que eu acho que eu vejo muito acontecer, que é, mano, muito normal, são as pessoas chegarem aqui, ou nos Estados Unidos, ou enfim, no intercâmbio, e a gente é criado com a cultura brasileira, né, obviamente, né, falando coisas óbvias até agora. Mas aí você chega e você tá acostumado com certas comidas do Brasil. Você já espera que você vai comer outro tipo de comida, mas você não espera, por exemplo, que o almoço deles é um lanchinho de nada. A gente tá acostumado com um prato cheio de arroz, feijão, salada, carne, se você come carne, outras coisas se você come outras coisas. E aí você chega aqui, muito provavelmente seu almoço vai ser um sanduíche, ou uma barrinha de cereal e uma banana. É uma das coisas que mais chocam os intercambistas, porque você acaba tendo que se readaptar à tradição, né? O jeito deles se alimentarem. Isso quer dizer que eles não se alimentam? Não. Por exemplo, eles normalmente jantam às 5 da tarde, aí é uma refeição mais robusta, né? Que vai te encher mais nutricionalmente falando. Mas mesmo essas coisas sendo tão diferentes da nossa tradição dos brasileiros, mesmo as comidas sendo diferentes, porque você tá em lugares onde de repente o acesso a frutas tropicais não seja tão fácil, então você acaba comendo outro tipo de coisa. Não é esperado que você se alimente de McDonald's, ou que você abra a geladeira e não tenha nada.
num final de semana onde literalmente te abandonam em casa. Gente, o intercambista, quando ele fica com a host family, nem todo mundo sabe disso, tá? Mas ele não tá ficando de graça. Não é um programa do governo, onde, sei lá, os americanos são obrigados, ou os canadenses são obrigados a receber intercambistas porque é uma tradição do lugar. Não, gente, eles recebem dinheiro pra isso. Então, com esse dinheiro, uma das responsabilidades deles é comprar comida pra esse intercambista. Então, eu acho bizarro, porque isso é muito comum, tá? Eu tenho amigas que ficaram em casas de host family, onde eles alimentavam ela com 2 sanduíches por dia. Tipo, mano, você tem que ter uma refeição. E aí eu via ela gastando o dinheiro dela inteiro com o trabalho paralelo que ela tinha, com delivery, que é caríssimo, comprando comidas mais saudáveis, que são caríssimas. Então, cara, isso é muito frustrante, né? Por isso que eu falo pra vocês, resumindo aqui, ó, as minhas concepções desse último relato. Cara, olhem muito bem a família que vocês vão ficar. Tipo, vê se faz sentido pra vocês, de repente, fazerem um intercâmbio pro Canadá e ficar numa família que não é canadense, que não tem costumes canadenses. Será que você vai viver, de fato, esse intercâmbio de uma maneira imersiva? Conversem muito detalhadamente, por mais que seu inglês não seja robusto. Tem uma agência ali, né? Até onde eu entendi. Tinha uma pessoa responsável, que foi a pessoa que deixou o telefone com você e não te atendeu. Essa pessoa, na hora de vender, 1000 maravilhas, né? Ai, sorriso no rosto, imagina, você vai ver a experiência da sua vida. Aí, na hora de fazer o básico, que é escolher uma família que faça sentido, conversar sobre alimentação. Cara, eu sei que muitas pessoas podem estar assistindo esse vídeo com 15, 16 anos querendo fazer intercâmbio e fala, tá, mas como que eu vou fazer isso? Manda esse vídeo pra sua mãe. É a responsabilidade dos seus responsáveis de conversarem com a agência e garantirem a sua mínima dignidade, né? De que você vai se alimentar bem, de que você vai ser bem cuidado, que você não vai ser abandonado no final de semana sem comida em casa. Ai, gente, eu acho um absurdo, sério, fico revoltada. Enfim, gente, tirando minha revolta toda, eu sempre acho que esses relatos, no final das contas, eles trazem algo positivo pra gente, que é exatamente a gente refletir o quanto o intercâmbio pode te trazer experiências maravilhosas, né? Imagina a oportunidade de você estudar nesse lugar do filme, que coisa foda. De você estar imerso numa cultura das séries e filmes que você cresceu assistindo. E tudo isso é muito agregador. O intercâmbio tem muitas coisas positivas, mas o que eu gosto de ressaltar aqui é que tem esses pequenos detalhes que a gente não pensa e que podem virar perrengues que traumatizam, sabe? Que tiram aquela experiência legal do intercâmbio. Poxa, ser abandonado no Thanksgiving não é uma experiência bacana. Por isso que é importante a gente relatar até quando você já viveu o intercâmbio, né, que é o caso dessa pessoa, escrever pra gente, mas relatar também pra agência que você fechou o intercâmbio, porque eles vão acabar mandando outras pessoas pra essa mesma família. E eu não acho que essa mesma família merece receber a graninha que o intercambista dá pra eles, que eles devem embolsar uma boa parte, porque não estão alimentando o intercambista, eles estão fazendo o quê? Embolsando o dinheiro dele, né? Eu não acho que essa família merece continuar no programa de intercâmbio, sabe? Eu não acho que eles estão aptos a receber pessoas menores de idade na casa deles. Então é isso, gente. Se você também tem uma história surreal de intercâmbio pra contar pra gente aqui, seja de high school, imigração, dates errados, histórias sinistras, mande aqui no meconteseuperrengue@gmail.com que eu vou amar relatar aqui pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, mandar esse vídeo pra aquele seu amigo intercambista. E aí, comentaram aqui embaixo qual que é a cidade que vocês têm o sonho aí, adolescente, de terem vivido. Eu vou ler, hein? E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.